Olá, seja bem-vinda a mais um vídeo. Nosso tema de hoje é a ira que impede o amor. Você tá lidando com a ira no seu coração? Vem comigo nesse vídeo de hoje. Mateus, no capítulo 5, versículo 22, diz assim: Eu, porém, vos digo, palavras do próprio Jesus dizendo, quem quer que sem motivo se irar contra o seu irmão, estará sujeito a julgamento, e qualquer que disser a seu irmão raca, estará sujeito ao concílio, e qualquer que disser és tolo, estará sujeito ao fogo do inferno. Jesus! Que palavra firme para mim, para você, mas que nos faz refletir sobre esse sentimento de ira ao nosso coração. Hoje é dia de você refletir sobre a ira no seu coração, as iras que nos move a fazer as coisas, a ira que no calor das coisas nós somos condicionadas a tomar decisões erradas, a fazer o que não deve ser feito, a falar palavras para as outras pessoas que não deveríamos proferir. A ira pode nos mover a muitas coisas. A palavra branda desvia o furor e a palavra intenta suscita a ira. Nós vamos pensar e refletir sobre esse contexto da palavra, que muitas vezes temos condicionados a viver a ira, e viver a ira de Deus gera um afastamento, gera uma conexão com o mal. E Jesus está olhando para nós sobre essa raiva guardada. Eu quero fazer você olhar para essa raiva guardada no seu coração. Especialista em trabalhar com mulheres e lidar com tantos sentimentos ao coração de muitas delas que pela graça me procuraram para viver transformação. Eu quero te ajudar a lidar com esse sentimento de raiva, de ira que está guardado no seu coração. O sentimento de ira guardado no nosso coração traz sequelas inúmeras em nós. Traz sentimentos inconscientes, traz comportamentos projetados pelo nosso subconsciente e que às vezes só depois de vermos as consequências das nossas falhas que queremos buscar uma tratativa, uma transformação, mas às vezes antes disso nós seremos condicionados a sermos justificados por tantos e tantos sentimentos que nos acometem. O que é a ira? É uma indignação. Indignação com o quê? Com aquilo que é humano, com aquilo que é passageiro, mas tudo potencializado por uma dor. Então a ira é um sentimento de indignação potencializado por uma dor, movido por uma dor, motivado por uma dor. O que é uma dor? É algo que te feriu, é algo que está sangrando, é algo que contamina. Pessoas machucadas machucam, pessoas curadas curam. É assim que é a manifestação, que a Bíblia diz assim como o ferro afia o outro ferro e eles são afiados, assim nós somos afiados por outras pessoas. Mas se somos afiados machucados, iremos ajudar as pessoas a se manter nas feridas delas. Mas se então nós buscarmos uma reconciliação e uma ressignificação das nossas feridas, convidando Jesus para ser aquele que cura as nossas feridas e também permitindo que o Espírito Santo seja aquele que governa sobre as suas emoções, consequentemente você vai aprender a lidar com a ira. Lidar com a ira é não buscar justiça própria. Às vezes nós seremos impulsionado por outras pessoas a querer buscar a justiça própria, mas eu quero te convidar e te dizer que este não é um caminho agradável a nós. Nós precisamos nos despir da ira. A ira nos afasta de Deus. A ira afasta o nosso coração de Deus e afasta o nosso coração das pessoas. É tempo de nós purificarmos as nossas emoções. Quem já assistiu aí o desenho Divertidamente? Ele fala muito sobre uma gestão de emoção e como elas se manifestam. Todas elas funcionam, mas quando a ansiedade quis governar, desgovernou tudo. Quando a raiva quis governar, desgovernou tudo. Mas quando ali a alegria foi ponderando, por que a alegria? Porque aquela emoção era pontual do temperamento daquela personagem. Então a emoção da alegria, ela era a emoção primordial do temperamento que a personagem daquele filme nasceu. Eu e você nascemos com uma emoção
que governa a gente com mais intensidade por causa do temperamento. Não vou entrar sobre isso na nossa reflexão de hoje, porque aqui não é uma aula de gestão de emoção, mas vou dar uma pincelada para que você entenda que as emoções governam você. Mas todas as vezes que sai do governo aquela que tem a ver com o seu temperamento, consequentemente, você vai entrar num desgoverno emocional. E a ira, ela tem algumas intenções que às vezes nos motivar a um propósito genuíno da palavra de Deus. Agora, todas as vezes que nós nos movemos, que não é voltado da palavra, mas a gente usa isso como uma desculpa, nós nos contaminamos. Você vai perceber quando você está contaminado pela ira e quanto é uma ira bíblica. Irai-vos, mas não pequeis. É perceptível através da experiência que a gente tem com o Espírito Santo, da vida que a gente constrói com o Espírito Santo, como nós podemos fazer as coisas dessa forma, lidando com as emoções de uma forma bíblica, pedindo ao Espírito Santo para ser o primeiro e o único professor a nos ensinar. É claro que talvez eu possa ser a sua professora e eu seja essa pessoa que estou te impulsionando a olhar para suas emoções de uma forma diferente, como eu atendo várias outras mulheres que têm tido a oportunidade de aprender comigo. Mas primeiro é o Espírito Santo que vai fazer essa obra, o Espírito Santo que vai operar, é o Espírito Santo que vai trazer a percepção daquilo que está errado. E no decorrer da trajetória, muitas coisas vão se tornando aparentes. A ira, a raiva no nosso coração, quando nós não limpamos ela, nós estamos condicionando a viver caminhos que não é o caminho que Deus tem para nós. É um caminho distinto, é uma rota errada. É um caminho que a gente trilha porque a gente tá doído. E aí a gente sai de igreja, a gente sai de trabalho, a gente abandona relacionamentos. Quantas pessoas abandonando relacionamentos por causa disso? Mas hoje é tempo de nós restaurarmos os relacionamentos e através da restauração dos relacionamentos na nossa vida, vivermos o novo de Deus. Eu te convido a sair deste lugar de ira e transformar. Sabe qual é o desafio emocional de hoje? É identifique a última vez que você se irritou com alguma coisa e a sua irritação gerou consequências devastadoras. Você vai orar sobre isso e, se necessário, pedir perdão para algumas pessoas que se envolveram nessa situação. Amém? Em nome de Jesus, bora atuar neste lugar, bora viver a transformação. Então, curte esse vídeo aqui ou não curte, ativa os sininhos aqui em cima para receber todas as notificações. Se você é nova aqui no meu canal, volta nos vídeos anteriores, assista a outros vídeos, tem vários vídeos ali para você certificar, transformar na sua vida, renúncia, perfeição de Deus, tantas coisas. Volta lá, assiste, compartilha com os amigos, se inscreva e tamo junto. Até o próximo vídeo. Deus abençoe sua vida e até mais.